Bom, vamos lá. Outro assunto interessante aqui, e deu bastante barulho, foi essa novidade aí. O Moraes autoriza a participação de Bolsonaro em podcast. Bom, o que a gente tem aqui? Ó, o ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta o ex-presidente a conceder uma entrevista ao podcast Café com Ferri. A autorização, porém, não garante a realização do encontro. O ex-presidente que cumpre prisão desde o começo de agosto precisa se manifestar interesse em participar. O podcast comandado Rafael Ferri, investidor, integrante da plataforma Traders Club. Não, ele já saiu, né? Não é mais Traders Club. Focado no mercado financeiro, o STF determinou que a defesa de Bolsonaro apresente sua posição. Veja, é um pouco estranho. Por quê? Se o sujeito não pode dar entrevista, ele não pode aparecer em lugar nenhum. Quando compartilharam um vídeo dele, já ele passou para prisão domiciliar. Ele estava com a tornozeleira. É um pouco estranho que o Alexandre de Moraes queira liberar isso. Alguns poderiam entender o seguinte: ah, mas talvez seja reflexo das sanções, ele está com receio, ele está preocupado, como se fosse um recuo. Bom, eu não acho, eu não acredito, tá? Eu acredito que ele não dê muito ponto sem nó, por quê? O Bolsonaro, ele não é um sujeito muito que mede muitas palavras, né? Em alguns momentos ele se cedeu um pouco. Nessa atual conjuntura, talvez uma frase mal colocada seja o suficiente para usarem contra ele. Então, assim, é uma zona perigosa. Por outro lado, ele poder dar entrevista, isso vai bombar absurdamente, os cortes vão bombar absurdamente. O que permite? Que ele transmita diretamente, diferente do que acontece, né? Hoje em dia alguém visita ele, sai falando uma coisa, sai falando outra, e as pessoas meio que montam um quebra-cabeça do que pensa ele naquele momento, né? Eu acredito que seja útil no ponto de vista dele passar uma mensagem, transmitir uma ideia, transmitir o que ele está pensando, mas eu entendo que o risco é maior do que a vantagem, né? A gente precisa ponderar isso aí, talvez, até porque tem essa questão, ele precisa aceitar primeiro o convite, né? Outra coisa que aconteceu foi que o Rafael Ferri reagiu porque algumas pessoas começaram a atacar ele, começaram a criticar com bastante força, inclusive, porque tem esse risco, né? Se a gente pegar os comentários aqui, ó, desse vídeo que postou o Rafael Ferri, você vai ver que tem uma galera aí que tá. Da mesma forma que tem alguns que estão animados ali, que pelo que eu vi não são maioria. Existem muitos outros que estão extremamente preocupados, ó. Coisa estranha, o Xandão deixar você entrevistar o Bolsonaro. Tem que ser com o Paulo Figueiredo. Também tem essa questão. O pessoal pede que faça entrevista com o Paulo Figueiredo, talvez não com o Ferri, né? Porque entende que ele é um forte apoiador do Tarcísio, que talvez pesaria, né? Contra. Como se ele preferisse o Tarcísio ao Bolsonaro, ó. Você vê que alguém comenta aqui, ó, vai deixar o Bolsonaro em uma situação ruim, pedindo para ele declarar apoio à direita permitida. Tem essa questão também, essa questão é bastante relevante. Mas vamos tentar ouvir o que o Rafael Ferri fala aqui. Da direita no Brasil, entrevistei todos os líderes da direita, sempre estive com a direita, sempre estive com a família Bolsonaro. Me causa surpresa hoje ouvir críticas da direita de pessoas que não querem que o presidente Bolsonaro se pronuncie ou fale. Me surpreende demais e me causa até arrepios. Por que a direita não quer que o presidente fale? Quais são as intenções das pessoas que querem que o presidente fique calado? Eu sempre fui um crítico, costumar só olhar nas minhas redes sociais do STF de tudo que aconteceu até aqui. Então eu peço para vocês apoio para que a entrevista do presidente saia no podcast Café com Ferri. Outros veículos também pediram e hoje me surpreende que a direita quer que o presidente Bolsonaro fale em outros veículos como Veja e Folha de São Paulo e não aqui, que já entrevistou toda a direita, que apoiou a direita todo o tempo, que quer o melhor para o Brasil sempre e para o próprio presidente Bolsonaro. Vamos ver as cenas desses próximos capítulos. A gente está esperando a decisão do presidente, dos advogados do presidente, para ver se eles vão apoiar o nosso pedido de entrevista que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes.
Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas, reforço, me causa muita surpresa que um dos maiores apoiadores da direita, hoje, a direita não querer que eu entreviste o presidente Bolsonaro. Desconfie de quem quer o presidente Bolsonaro calado na direita, ainda mais na esquerda. Aí é um ponto controverso, né? A gente não sabe exatamente querem calado ou temem que isso dê algum problema. Eu acredito que seja questão de causar mais problema do que trazer coisas boas, né? Principalmente porque é bastante estranho, né? É muito esquisito, né, o Alexandre de Moraes simplesmente autorizar isso aí, né? E ele não é burro, ele sabe que as pessoas vão pensar assim, olha lá, ele sentiu o Magnitsky, ele mudou de ideia, ele está começando a mudar de postura simplesmente porque ele está se sentindo pressionado, ele está acuado, né? Muita gente vai levantar essa tese aí, eu acredito que não, né? Então, assim, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque literalmente tudo que o Bolsonaro disser nessa entrevista, não, diferente do que a velha frase diz, pode, nesse caso não, não é que pode, será usado. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, qualquer brincadeira, qualquer fala mais desconexa, os caras vão dar um jeito de tentar tirar algum proveito disso. Isso é inevitável, né? Então, assim, isso está mais com cheiro de armadilha do que concessão. Eu não confiaria, né, pelo menos até que saia a anistia. Eu acho que seria mais sensato, até porque a pressão é muito grande, né? A pressão é muito forte com relação à anistia. Então, qualquer definição acerca dela, eu acredito que não vai demorar muito e isso vai permitir, né? Eu acho que as pessoas também ficam um pouco reticentes com o PR por ele ser um extremo simpatizante, apoiador do Tarcísio. E isso ficaria como se fosse um detrator do Bolsonaro. Olha, prefiro o Tarcísio do que o Bolsonaro. Eu acredito que não seja o caso, mas ainda assim parece. E são elementos aí que preocupam as pessoas. Bom, de qualquer forma, comenta aqui embaixo. Você acha que o Bolsonaro deve ir participar deste podcast? Ou deveria ir para um outro? Ou melhor, ficar em silêncio aguardando a definição da anistia? Comenta aqui, né? Se você puder, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal para fortalecer a gente, né? Ajudar que o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante. Se você não gostou, pode mandar para seus inimigos e quanto mais inimigos você tiver e mais você enviar para eles, pior vai ser a vida deles e é isso que a gente quer, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo. Fui.